por um dia tão belo que tens nos dado, consagrado ao Senhor. Obrigado pela vida do pastor Samuel, pela sua instrumentalidade em nossa vida, e o nosso clamor é que a tua boa mão continue usando o teu servo para a nossa edificação. Acompanhe pela tua palavra e dê forças pelo teu Santo Espírito. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Essa é a minha última fala aqui com os irmãos, e eu queria, então, já em caráter assim meio de despedida, agradecer a toda a direção do Instituto que me convidou, né? É um projeto de alto risco, viu, pastor Daniel, né? E trazer alguém para ministrar, eu sei da responsabilidade que é isso, né? E obrigado pela confiança, pelo carinho, pela receptividade que tive aqui, de todos vocês, ao pastor Omar, que tem cuidado de mim aí, me levado, me trazido de Londrina, a Ruth, que tão carinhosamente, a Ruth é guerreira, ela é impressionante, a gente dorme, a gente vai deitar, ela está trabalhando, a gente acorda, né? Pode ser lá para 5 horas da manhã, já está em pé cozinhando, sei lá, fazendo aquilo, aquela cozinha, e os olhos dela, né? Os olhos aromáticos, né? Ruth, obrigado pelo carinho de vocês, tá? Fomos muito abençoados. E nós oramos, Sara e eu já disse aqui para vocês, quando nós viemos, nós estávamos precisando de um descanso. E parece anacrônico pensar nisso, porque eu estou pregando 7 vezes, a Sara pregou 2 vezes, né? E, de fato, para mim tem sido uma experiência muito boa de estar com vocês. Conversar com vocês todos, estudantes, aqueles que eu pude estar mais perto, ouvir as histórias de gente, né, do Acre, da Amazônia, gente de todos os lugares, essa diversidade maravilhosa do nosso país. Eu agradeço muito o carinho de vocês. Sara e eu deveremos estar saindo, o Omar deve nos levar agora ao meio-dia, nós estamos indo para Londrina, de lá vamos e devemos chegar em casa lá para as 10h30, 11 horas da noite, se Deus permitir hoje, né? Então eu estou querendo trazer a última palavra e expressar nossa gratidão a vocês por tudo. Você sabe, quer falar alguma coisa para essa geração aí? Então tá bom. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo foi o texto que vocês usaram para poder falar do tema nosso aqui, que é Avives o dom que há em ti. Foi o texto extraído lá de 2 Timóteo, capítulo 6, mas eu queria ler agora 1 Timóteo 4, começando do versículo 6, 1 Timóteo 4, 6 até o 16. Eu vou focar mais no versículo 16. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que lutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, da palavra, do procedimento, do amor, da fé, da pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos ler juntos o versículo 16? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres,
porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Essa é a palavra do Senhor. Robert Clinton é um pesquisador do Fuller Institute Seminary lá na Califórnia, e ele fez um estudo sobre liderança bíblica. E ele, depois de analisar todos os líderes das Escrituras Sagradas, ele chegou à conclusão de que 2/3 dos líderes da Bíblia terminaram mal. Assustador, não? 2/3. Nós temos 40 estudantes aqui no Instituto Maranata. Se essa estatística prevalecer, e eu, em nome de Jesus, não queria que ela acontecesse, né? Significa que nós teríamos aqui cerca de 20 e poucos alunos que vão terminar mal a vida do ministério deles. Assustador. Assustador. Eu me formei com uma turma de 41 estudantes no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. E na minha turma tive homens muito piedosos, tive homens muito crentes, ministério muito bonito, mas eu tive homens que terminaram mal os seus dias, têm terminado mal os seus dias. Né? Aqui em Curitiba, eu tenho um colega meu de seminário e colega de quarto, que ele deixou a igreja presbiteriana depois de algum tempo e se aliou a uma igreja liberal, e hoje ele publica no Instagram dele, no Facebook, casamentos homossexuais que ele está fazendo. Não dá para assustar a gente, né? Tem um outro colega meu de seminário, mora no Rio de Janeiro. Esse foi fazer um casamento de um rapaz lá na minha cidade. E o pai desse rapaz, que é liberal, não é da minha igreja, mas ele tem uma linha liberal de teologia, ele convidou esse cara intencionalmente, porque ele queria ele. Porque gambá atrai gambá, né? Então, ele queria ele. E o rapaz chegou lá, esse colega meu de seminário, né? E ele então começou dizendo algumas coisas. Olha, como dizia o profeta Hegel. Hegel, profeta? Tá ótimo, marxista, idealizador do marxismo. É um profeta do cara agora, né? E lá pelas tantas, no encerramento do casamento, ele disse: hoje nós não vamos orar em nome de Jesus, não. Nós vamos orar em nome do amor. Uau! Bonito esse negócio aí, né? O próprio pai do noivo que o convidou ficou escandalizado. Falei, ainda bem. Mas não é assustador pensar nisso? Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado com o estilo de vida que você vive, com a forma como você vive. Tenha cuidado com aquilo que você anda crendo, lendo, praticando. São duas coisas que nós precisamos cuidar, de uma forma muito direta, na exortação bíblica desse texto. Cuide de você. Você é o melhor bem que você possui. Minha filha foi aprovada numa grande universidade americana, que é considerada uma das 5 melhores universidades do mundo. E ela fez a faculdade lá. E no 3º ano, ela entrou num estresse tremendo. E ela estava pensando em desistir do curso dela. E eu disse para ela, eu morava já no Brasil, eu disse para ela: filha, volta para casa. Porque você é mais importante do que essa faculdade, essa universidade. Você é mais importante. Você é o melhor bem que Deus tem. É você. Se você arrebentar com você, vai acontecer o quê? Se você se autodestruir, o que vai acontecer com a sua história? E, lamentavelmente, muitas pessoas estão se autodestruindo. E não se autodestrói apenas em vícios, em pecados grosseiros, mas se autodestrói num estilo de vida contrário ao estilo de vida das Escrituras Sagradas, um estilo de vida sem equilíbrio, um estilo de vida amargo, e vão envelhecendo, e ao invés de serem libertados de si mesmo,
dos seus equívocos, vão se tornando cada vez mais complicada, a alma complicada, o coração complicado, gente sem amigo, gente sem afeto, gente distanciada da própria família. Em nome de Jesus, você é um bem muito precioso, cuida de você. Você precisa cuidar de você. E eu vou falar um pouquinho desse cuidado que você precisa ter com você a partir das Escrituras Sagradas. Mas o texto aqui não fala apenas de cuidar de você. Cuida da doutrina. Cuida daquilo que você crê. Porque se você destruir as bases e os fundamentos da sua fé, você vai se perder na história. O salmista do Salmo 11 fala: destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Quando você tira o alicerce da sua fé, o que pode acontecer? Nós temos acompanhado algumas igrejas aqui no Brasil, pelo menos 2 delas, que são igrejas com histórico de muita fidelidade, mas que estão se perdendo, porque nos seminários eles estão destruindo os fundamentos. Eles não creem mais na inerrância das Escrituras Sagradas, não creem mais na inspiração das Escrituras Sagradas. Eles seguiram a linha de Bultmann, de Conrad, da Heilsgeschichte, da crítica das formas, o método crítico das Escrituras Sagradas, onde você olha a Bíblia e você vai ter que determinar o que é palavra de Deus e o que não é. Caio Fábio já anda falando aí que ele não crê mais no Antigo Testamento, desprezar o Antigo Testamento. E as palavras de Paulo também ele não crê não, né? A gente vai crer só na palavra de Jesus. É interessante, porque a gente vai se tornando a regra hermenêutica da Bíblia. Nós é que determinamos o que é inspirado e o que não é. Rebenta a doutrina, meu querido irmão, e você rebenta toda a estrutura. A igreja presbiteriana mais antiga dos Estados Unidos, que nos abençoou muito aqui no Brasil, plantando várias, centenas de igrejas, mandando dinheiro para cá para plantar, fazer missão aqui nesse país, é uma igreja liberal hoje, que adota a posição de ordenar pastores homossexuais, chamada PCUSA. Em 1982, a PCA, Presbyterian Church in America, um outro ramo agora, se dividiu dessa igreja. Entre eles estavam R.C. Sproul, estava Tim Keller, estava Terry Geiger, estava Francis Schaeffer. Esses homens que são icônicos hoje na literatura contemporânea do cristianismo, de ortodoxia, esses homens romperam com a igreja porque naquela época, nos seminários presbiterianos dos Estados Unidos, 82 professores não acreditavam na inerrância das Escrituras, na inspiração da Bíblia. Cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. Qualquer uma dessas coisas que, se você não cuidar, pode ser extremamente destrutivo para você. Então, a primeira coisa que eu diria para você cuidar de você mesmo: cuida do seu corpo. Cuida do seu corpo. Cuida da sua saúde. Cuida da sua alimentação. Eu brinco lá no acampamento da igreja, que tem sempre comida muito boa. Nós temos a equipe que faz comida, né? A gente contrata essa equipe e ela faz muito bem. Aí eu chego nas mesas brincando com as pessoas: vocês comeram bem? E todo mundo: pastor, comi demais. Não, eu não pergunto se você comeu demais. Eu pergunto se você comeu bem. Comer demais não significa que você comeu bem. É interessante que nós adotamos uma lógica complexa. A lógica complexa é a seguinte: é que por que nós, como igreja, proibimos que as pessoas fumem? Por quê? A Bíblia não fala de cigarro, nós proibimos, mas há um princípio por detrás. Qual é o princípio? O cigarro faz mal. E o sedentarismo não faz mal, não? Sedentarismo não faz mal? Comer mal, excesso de gordura, excesso de fritura, excesso de açúcar, não faz mal, não? Então, nós precisamos adotar o mesmo princípio, porque é um princípio. E olha, tome cuidado aqui, né? Porque uma vez eu preguei na minha igreja, lá em Brasília, eu era pastor em Brasília, e eu preguei, né, citando que o Robson Cavalcante, pastor episcopal, contou que um dia uma mulher chegou na igreja dele e disse que
queria se tornar membro da igreja, que tinha um péssimo testemunho na vida, era um mau humor terrível, ela se tornou, mas agora ela tinha se convertido, mas ela não tinha conseguido ainda largar o cigarro. E ele disse: minha irmã, eu vou receber você como membro da igreja, mesmo você não tendo largado o cigarro, porque há muitas pessoas na igreja que largam o cigarro, mas não largam o mau humor, né? Bem, eu estava falando de mau humor na porta da igreja, uma irmã da igreja mal me compreendeu e disse: pastor, eu estou aliviado por saber que, né, eu posso continuar fumando, né? Não era isso que eu estava dizendo, eu estava dizendo o contrário, né? Eu estava dizendo o contrário, é que a minha ênfase era no mau humor, né? Então, meus queridos, cuida do seu corpo. Sabe aquele dia que você acorda animado, que você quer ir para a academia, você quer fazer 10 km de caminhada, você quer andar de bicicleta, você quer nadar, sabe aquele dia que você acorda com vontade de assim realmente colocar o seu corpo para exercício? Eu nunca tive. Eu nunca tive, né? Então a Sara às vezes fala: eu vou fazer minha caminhada, ela diz assim: enjoy. Inclusive, fica feliz nesse negócio aí, né? Eu falo: enjoy não é exatamente a palavra que me define de agora, não, mas eu preciso fazer. Eu preciso fazer. A barriga vai crescendo, né? A idade vai chegando, e esse negócio é complicado. O pastor estava falando aqui que depois do Covid, ele teve um problema com a vista, né? Rapaz, eu tive, foi depois dos 60, rapaz. Né? Então, o que acontece? Na verdade, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Às vezes nós dormimos mal, nós comemos mal, nós vivemos uma vida de sedentarismo, nós não cuidamos, nós não cuidamos nem daquilo que o médico diz para ele poder fazer. É interessante que o médico estuda 10 anos para poder dar uma receita para a gente, ele chega e diz: não, o médico está errado, eu estou certo. Né? É interessante, né? A gente vai vivendo dessa forma e não descansa. Por quê? Porque muitas vezes nós somos movidos no ministério por culpa. É culpa o tempo todo. Eu tenho uma tese em particular, nunca ninguém adotou isso, acho que nenhuma igreja vai adotar. Eu acho que o pastor não poderia trabalhar mais do que 40 horas. 40 horas, no relógio, marcado assim, ponto mesmo. Se ele investisse 40 horas da vida dele no ministério, ele seria mais produtivo do jeito que ele é hoje. Por quê? Porque esse negócio de você ter um horário livre e você é desorganizado, o que acontece? Você é pouco produtivo. Você produz muito pouco. Meu filho trabalha com uma Prudential, empresa que faz plano de vida e plano de aposentadoria para as pessoas. É um negócio muito jóia. Já tem uma clientela de mais de 1.500 pessoas, advogados, e principalmente com pastores, a equipe dele trabalha com isso aí. É um negócio interessante para você pensar. Tem muitos pastores que estão achando que o INSS vai dar aposentadoria. O INSS hoje ele tem considerado como uma aposentadoria complementar e nem sabe o que vai acontecer com o INSS no futuro. Então nós precisamos planejar a nossa vida, e quanto mais cedo você começar a planejar, melhor se torna o impacto, tá? Isso é proporcional. Bem, fiz a propaganda do meu filho aqui, né? Mas o que eu queria dizer é que, na verdade, meus queridos irmãos, ele me falou de uma coisa assustadora algum tempo atrás. Ele falou: pai, você sabe que existem muitos planos de saúde hoje, existem muitos planos de aposentadoria hoje, de seguros, que não querem pastores como clientes? Por quê? Porque, na verdade, os pastores têm tido problema demais de saúde. Então, 40 horas de trabalho, se você foca 40 horas é para oração, leitura da palavra, visitação e aconselhamento. 40 horas de trabalho. Você pode ser mais produtivo, porque falta muitas vezes foco na gente. Aí a gente trabalha mal e se sente culpado e quer trabalhar de forma desregrada. Então nós precisamos ter descanso. Existem pastores que se orgulham de que tem 20 anos que não tira férias. Eu quero saber onde é que você aprendeu isso nas Escrituras Sagradas. Deixa eu contar um testemunho de fracasso meu. Eu estava plantando igreja nos Estados Unidos, havia um pequeno grupo montando aquela igreja, que hoje é uma igreja estabelecida lá em Salt River, New Jersey. Um dia, um grupo daquela igreja, que era de gente mais madura, amigos nossos, marcou um café lá em casa, o que não era muito incomum. Estamos levando
um bolo aí, tinha um bolo de café maravilhoso que eles se levavam, né? Lembra disso? Fantástico. E aí eles chegaram lá e disseram, conversa vai, conversa vem, disseram, pastor, que dia da semana o senhor tira folga? Aí eu disse, você entendeu? Né? Assim não faz? Eu tentava enrolar os caras, mas não tinha jeito. Eles disseram, exatamente, pastor, nós viemos aqui, sabe por quê? Porque nós queremos repreender o senhor e dizer que o senhor está pecando contra a palavra de Deus. O senhor vai dizer para nós que dia o senhor vai tirar folga e nós vamos comunicar isso para a igreja. E o senhor vai tirar folga. Aqueles irmãos estavam certos ou não estavam? Estavam. É o princípio do Shabat. Deus fez o sábado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Se você trabalha 7 dias por semana e você não tem folga, significa que você está transgredindo a lei de Deus. E eu estou querendo dizer, transgredindo a lei de Deus, não no sentido do pecado, não, eu estou dizendo que você está arrebentando com o seu corpo, com a sua máquina maravilhosa. Que máquina que você tem? Que quase nunca exige manutenção e começa só a ratear lá para os 50, 60 anos. Vou dar o óculos aqui, isso aqui não dá. Eu lá, aquele caderno seu, deixa eu te contar um relato meu. É que é miséria, detesta a solidão, eu lá. Né? Você pegou aquele caderninho velho, eu tenho igualzinho daquele, Eulália. É por isso que eu ri. Eu falei, Eulália, mostra esse caderno aí para nós. Aí, aquele caderninho velho, amarelo, de tanto usar, né? Tantas vezes eu toquei música, né? Com violãozinho debaixo do braço, né? E foi assim que eu conquistei a Sara. Na verdade, não foi não. Eu conquistei a Sara com a roupa que eu estava usando naquele dia. De calça de boca de cima, xadrez, assim, na cara. Ela nunca mais se recuperou, né? A minha esposa foi procurar um médico homeopata em Brasília. Era presbítero da igreja do Planalto. E ela foi fazer uma consulta com ele, e o médico começou a conversar com ela e disse assim, ela estava com uma série de problemas, disfuncionalidade, ele perguntou, o que você faz? Aí, aquela coisa de homeopata, quer conversar, né? Ela falou, não, eu sou filha de pastor, eu sou esposa de pastor, ele disse, deixa eu começar a receitar aqui para você. Já é suficiente para saber que está neurotizado esse trem aqui. Que loucura é essa? Né? Cuida do teu corpo, cuida da sua saúde. Eu perdi um tio aos 63 anos de idade com AVC. A minha família tem histórico grande de AVC. 63 anos. E o médico passava remédio e disse, você tem que tomar o remédio controlado. Você não pode. Ele disse, eu vou ficar tomando remédio controlado o resto da minha vida? E não tomava. Morreu aos 63 anos de idade. É interessante esse negócio. Como é que está a sua saúde? Como é que está o cuidado seu? Você está olhando para o seu corpo? Não olhar no seu corpo no espelho para se admirar, né? Nascidos acha feio aquele que não é espelho, né? Então, não é no sentido de você olhar e dizer a barriga, não é, né? Como é que está o seu corpo? Clinicamente falando. No dia em que você não tiver mais saúde, acabou o seu ministério. Você não dá conta mais. Você pode se esforçar, não vai conseguir, né? Então, o seu corpo é muito precioso. E esse corpo aí, ele é sagrado. Porque ele é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo resolveu morar nele. Cuida do seu corpo. Então, pensando em cuidar assim, de nós mesmos, a primeira área que eu diria é cuide do seu corpo. Veja como é que ele está. A segunda área que eu diria é a área da mente. Cuida da sua mente. É interessante que nesse texto aqui, Paulo fala, aplica-te a leitura. Né? Interessante. Até a minha chegada, aplica-te a leitura. 4:13. Olha, mantenha a mente ocupada. Ocupe-se. Estude. Leia. Faça isso. A nossa mente precisa sempre estar ocupada. E Deus precisa trabalhar na nossa mente. Mas eu diria mais um pouco. É que nós precisamos cuidar da nossa mente no sentido de saber por onde os raciocínios
e as nossas emoções estão nos levando. Porque Satanás vai fazendo algumas sugestões que parecem muito interessantes. Basta ler as raízes da tentação em Gênesis 3. O que Satanás sugere para Eva? Várias coisas. A primeira coisa diz: Deus governa o universo em cima de uma mentira. E esse negócio fez sentido para Eva. Deus governa o universo em cima de uma mentira. É certo que vocês não vão morrer. Deus está mentindo para vocês. Quando você começa a ter esse tipo de pensamento ou de sugestão, e é interessante que a Bíblia fala para a gente usar sempre o escudo da fé com o qual a gente pode apagar os dardos inflamados do maligno. Você parou para pensar o que é um dardo inflamado do maligno? Primeiro, é um dardo. Ele não sai da tua cabeça, ele vem de fora. Faz sentido isso que eu estou falando? Segunda coisa, ele é inflamado, ele pega fogo. Ou seja, realmente tem reações em você. A serpente sugere que Deus está mentindo para você. Segunda coisa, Deus governa o universo em cima de tirania. Deus não quer competidor. Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto do bem e do mal, vocês serão igual a Ele, conhecedores do bem e do mal, e Deus não quer ninguém igual a Ele. Deus está num processo de competitividade. Olha onde é que está trabalhando? Mente. Mente. A forma como você pensa. A serpente sugere mais: pode desobedecer que não há juízo. Pode fazer o que é errado, não vai ter condenação, não tem juízo para isso aí não. É certo que vocês não vão morrer, não tem juízo. Deus não está bem intencionado com vocês. Olha a mente da gente como é que vai ser trabalhada. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, ele fala que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir sofismas. Você já parou para pensar o que é um sofisma? Um sofisma é uma premissa que começa com uma verdade e termina com a mentira. Por exemplo, um sofisma clássico da nossa geração. A mulher tem direito sobre o seu corpo. Todo mundo aqui concorda com essa frase? A mulher tem direito sobre o seu corpo? Sim. Você, mulher, pode ter direito sobre o seu corpo. Se quiser arrancar uma orelha por causa de para embelezar, pode arrancar seu braço, cortar sua perna. Então, se a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, ela também pode tirar a criança. Mas a criança não é do corpo da mulher. Ela é outro ser. Então começa com uma afirmação verdadeira para chegar a uma conclusão falsa. Isso é sofisma. Satanás é mestre em fazer isso. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Eu aprendi muito cedo, assim, as minhas experiências iniciais da minha fé começaram a se dar a meus 16 anos de idade, apesar de ter crescido na igreja, uma compreensão melhor do Evangelho. E é interessante que logo cedo eu me irritava muito com os pastores que quando eu fazia perguntas complexas, eles me diziam: creia somente. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão logo cedo que se eu não entendesse que o cristianismo, ele é lógico, ele faz sentido, ou como diz Francis Schaeffer, quando você pega o cristianismo e leva ao último raciocínio, ele sempre será verdadeiro, leva ao último raciocínio, ele sempre será verdadeiro. Então nós precisamos entender que não é, como diz o Schaeffer, não é justo nem honesto dizer somente creia. Nós precisamos pegar aquele princípio de 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo no vosso coração, estando preparado para dar razão da esperança que há em nós. Razão da esperança. O cristianismo, ele é profundamente racional. Crer é também pensar. Então nós precisamos nos convencer, logicamente, de que o que cremos faz sentido. A nossa mente precisa ser exercitada, porque a nossa mente é o campo de batalha do diabo. Sugestões, ideias, conceitos. Quando a Bíblia fala, cuida de ti mesmo, ela está falando, cuida do seu corpo, mas está falando também, cuida da sua mente.
Quais são as sugestões que Satanás tem colocado na sua mente que estão fazendo muito sentido? E Satanás é mestre em lançar dardos. E os dardos aparecem nas horas mais estranhas da vida. Numa madrugada, quando você perdeu o sono. Uma tarde em que você está espreguiçando. E aí os pensamentos começam a vir. Sugestões diabólicas. Terceira coisa que eu diria, nós precisamos também cuidar das nossas emoções. Aqui eu queria gastar um pouquinho mais do nosso tempo. Cuida de ti mesmo, cuida das suas emoções. Pastorar, presta atenção, existem muito bons pastores aí, mas eles estão perdendo o pastorado deles nos detalhes. Nos detalhes. Perde numa atitude passivo-agressiva, perde numa atitude de codependência, perde numa atitude de mau humor, são pastores tão azedos que eles dão azinho em pacote de sonhal. Eles colocam o dedo no leite e vira coalhada na hora, azeda. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse negócio da irritabilidade, da ira. É interessante que quando Deus chega para Caim, ele fala: por que seu semblante está abatido? Porque você está irado. Alguma coisa está errada. E Caim tinha saído de onde? De um culto. Lembra disso? Os dois foram oferecer sacrifícios a Deus. Ah, mas Caim ofereceu de cereal. Não, mas Deus aceita também no Antigo Testamento sacrifício de cereal. O problema não era esse. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Deus não se agradou da oferta de Caim por causa de Caim, do jeitão dele. Aí Deus vem conversar, é interessante. Deus vem conversar. Por que você está assim com o seu rosto abatido? Seu semblante caído? Se você proceder bem, Caim, não é certo que você será aceito? Mas se você proceder mal, este teu pecado jaz à porta, e o teu pecado será contra ti. O problema de Caim é ira, inveja. E é interessante que o profeta custoso da Bíblia, Jonas, você sabe que Jonas não é o único profeta da Bíblia que não tem mensagem, né? A mensagem é ele. Você vai pregar em Jonas, você prega o quê? Você prega sobre Jonas, não sobre a mensagem dele, mesmo que a mensagem dele só tem 7 palavras. E ainda 40 dias em Nínive será subvertido. Aliás, diga-se de passagem, eu não sei se Deus falou isso para ele, porque Deus disse: vai, clama contra a cidade de Nínive, mas a Bíblia não diz qual era o conteúdo do clamor, e ele já deduz que o que ele tem que falar é condenação para aquele povo, e o tiro sai pelo outro lado, porque as pessoas se convertem. Deus vem conversar por 2 vezes com Jonas. Sabe qual é a pergunta que Deus faz 2 vezes para Jonas? É razoável a tua ira? É razoável a tua ira? De vez em quando ele tem que perguntar: será que a minha ira é razoável? Razoável a tua ira? E na segunda vez ele fala: é razoável a minha ira até a morte. Tem todo direito de estar assim, Deus. Até a morte. Ira tem se tornado um problema muito sério nos pastorados. Mas não é só ira. Às vezes ele traz condicionamentos familiares. Quer ver uma coisa que é terrível às vezes no pastorado? É a paranoia, o sentimento persecutório. Gente fragilizada que chega na igreja e quando houve uma primeira crítica se destrói, porque precisa de autoafirmação constante por causa da fragilidade da autoestima. E se arrebenta, porque aí você tem que provar, justificar, condenar, reunir todo mundo, e vira aquele negócio complicado na igreja, né? Eu não estou nem falando de pastor que bate a mulher, né? Que aí a coisa vai num nível perigoso. Mas eu tive um colega do seminário, não era da minha turma, que ele andou dando umas palmadas na mulher, e você chamou, né, a xixa, o rapaz lá, né, e quando chamou ele virou e falou assim: eu bato mesmo. Ele foi disciplinado que está fora do ministério, óbvio. Eu bato mesmo. Mas como assim? Eu bato mesmo? Tá? É assim que se resolve a questão que eu sou mulher, meu filho? Né?
Então, meus queridos irmãos, a gente vai criando essas coisas. Os votos monásticos, para aquelas pessoas que iam para o mosteiro, a gente sempre vê o mosteiro como uma coisa meio ruim. Mas o mosteiro era uma proposta interessante, na sua raiz. Depois se perverteu como se perverte tudo, o pecado entra em todo lugar, né? Mas os candidatos aos votos monásticos, eles tinham que fazer 4 votos. 3 deles a gente conhece bem. O voto de submissão, de obediência. Eles tinham que obedecer os seus líderes, e muitas vezes os líderes não eram muito coerentes. Segunda coisa, voto de castidade, nada de sexo. Terceiro, voto de pobreza, nenhum bem eles poderiam ter. Mas Eugene Peterson fala de um 4º voto que eu nunca tinha ouvido falar, que existia, era o voto de estabilidade. Eu tenho pensado muito no voto de estabilidade, porque eu tenho percebido a quantidade de pastores desequilibrados que tem. Talvez você seja um desses. Suas emoções sejam um frangalho, né? É preciso sentar, conversar, acalmar, estudar um pouquinho os seus motivos, por que você age dessa forma, tá? Então, quando a gente é movido dessa forma desequilibrada, a gente vai criando filhos tortos, complexos, a alma desajustada, uma igreja neurotizada, uma igreja complicada, e muitas vezes reflexo da falta de saúde do pastor. Falta emoção, equilíbrio nas emoções. Cuida de ti mesmo. Cuida. É necessário cuidar. E às vezes a gente tem coisas que a gente traz, são as sombras da gente, aquelas coisas do nosso universo particular, traumas, né? Abusos que a gente sofreu, experiências terríveis na história, e que a gente tem que silenciar e calar muitas vezes, dentro de um determinado contexto de repressão. A gente nunca fala desse negócio, nunca pode lidar com esse trem, porque é sempre um tabu, uma coisa complicada, mas esse negócio é uma assombração na alma e vai arrebentando a gente, vai arrebentando todo mundo que está próximo. Tem uma mulher chamada Brené Brown. Ela tem um dos TEDs, que é uma fala, mais assistidos do mundo. Se não me engano, ele é o mais assistido do mundo. O título desse TED de Brené Brown, que é uma doutora em psicologia, é Shame, vergonha. Olha que loucura. Mundo secular, não é evangélico, não. Shame, né? Ela diz: nós muitas vezes encontramos pessoas que estão vivendo constantemente com a vergonha, com a culpa não lidada. Um sentimento que não foi tratado. Esse negócio está lá. Precisa encontrar, óbvio que nós precisamos encontrar parlamentos, espaços onde nós possamos, com confiança, confessar e admitir. Nós precisamos tratar disso. Nós precisamos encontrar espaços. Nem sempre espaços existem. Não vai nessa de fazer confissão pública em igreja, achando que a igreja... Não. Algumas pessoas vão entender você, mas a maioria não vai entender. Principalmente se o seu passado estiver marcado por coisas muito vergonhosas, das quais você mesmo não gostaria de falar, mas que você sente necessidade de falar. Tem que encontrar um espaço de segurança para ele poder contar. Senão queima o ministério da gente. Mas tem que encontrar um espaço de segurança. Mas a Brené Brown diz o seguinte: que você nunca pode deixar a vergonha e a culpa atrás de você, como uma sombra. Não deixa, não. Aquilo que você sofreu, a violência que você sofreu, a dor que você traz, não deixa esse negócio atrás, não. Como diz lá em Minas Gerais, não deixa esse negócio na cacunda sua, não. Traz esse negócio, ela faz assim, pega esse negócio, traz para frente. Confronte a sua sombra. Lance luz nela. Denuncie. Não deixe oculto. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não pode cumprir. Esse negócio de culpa não tratada, violência sofrida, de alguma forma, em algum lugar,
num determinado tempo você vai ter que mexer com esse negócio, para você encontrar cura. Confessar os vossos pecados uns aos outros para ser curado. É interessante, nós temos que confessar uns aos outros. Tem que encontrar o espaço certo. Mas como é que estão as emoções? Ira, autoimagem baixa demais, culpa, medo, sentimento persecutório. Essas emoções, Satanás sabe trabalhar muito bem com elas. Depressão. Me permita usar o seu exemplo, meu amor. Sara sofreu por depressão durante mais de 30 anos. Mas não era uma depressão fraca. Era uma depressão na qual ela ficava admitindo a possibilidade de como ela poderia suicidar. Isso perseguiu a Sara durante muitos anos. Sara teve uma experiência um dia de oração. E nessa experiência de oração, manifestações terríveis, satânicas aconteceram. Ela não estava possessa, não. Não tinha nada disso. Mas manifestações, ruídos, sons aconteceram na casa. Sentimentos. E ela conseguiu denunciar isso e confrontar. E ela foi curada dessa depressão nesse dia. Agora, o que é interessante? Sara hoje tem falado de depressão de uma forma... Ela tem alguma coisa já na internet sobre isso aí, né? Mas ela tem falado de depressão de uma forma muito interessante, dizendo o seguinte, que a depressão dela é personificada. Ela diz que acorda em determinados dias e ela sente vontade de ficar deprimida. Não tem razão, não. Porque depressão não tem razão, aparentemente. Tem razão? Simplesmente eu quero ficar deprimida. E aí ela percebe que era como se fosse um ser ao lado dela, personificado, induzindo o coração dela para ir para a direção da tristeza, da melancolia, da culpa e do medo. E ela precisa lidar com isso. E de vez em quando ela precisa lidar com isso. Quais são as coisas que estão hoje arrebentando com o seu coração silenciosamente? Encontre espaço. Se o que eu falei para você faz sentido e você quer conversar com uma pessoa que pode te ajudar, eu vou dar tarefa para minha mulher. Pega o telefone dela. Pega com a Ruth aí. Sara, preciso de uma live aqui com você. Preciso conversar sobre esse assunto. Ela tem muito para compartilhar sobre esse assunto. Cuida de ti mesmo. Cuida das suas emoções. Trate disso, essa ira sua, vem de onde? Por que você está desse jeito? Por que você vive desse jeito? Por que a vida é um peso? Por que você tem que olhar para a vida com culpa, com ameaça o tempo todo, ser zangado dos 7 anões? Onde você está, o clima é horrível. A maridões aí entrando em casa, meu filho, né? Eu gostava muito de ler uma escritura do Boston Globe, o jornal da cidade de Massachusetts, Boston Globe, Catherine Chopin. E ela conta a história de um marido, de um casal já velho. E o marido saía todo dia para pegar o trem e ir trabalhar. E ele ia, e fiel, trabalhador, trazia o salário direitinho, pagava as contas, pagava a prestação da casa, aquela coisa toda, né? Mas assim o casamento estava péssimo, estava ruim demais. E um dia ele vai para o trabalho e ela tinha um problema, uma cardiopatia, problema do coração. E aí os amigos ouvem que o trem sofreu um acidente que o marido daquela mulher tinha morrido. Os amigos correram para a casa dela, já com o médico na mão, com remedinho sublingual para colocar, porque sabiam que ela podia ter um infarto e morrer. Foram lá, ela viu um monte de gente chegando e já se assustou. O que está acontecendo? Ele disse, olha, lamentavelmente seu marido sofreu um acidente de trem e ele morreu. Ele está entre as vítimas. Aquela mulher começou a chorar, e as pessoas do lado, o médico do lado, não sei o quê. De repente ela pediu licença, foi ao quarto dela ficava no segundo andar, era primavera, estava uma vista bonita para o jardim,
Ela olhou e disse: livre, livre. Realmente eu estou livre. Ele morreu. Eu posso viajar agora, eu posso caminhar. Eu não preciso mais ficar nesse tormento e tudo. Né? Fez cara de viúva e desceu para encontrar de novo com o pessoal. Está ali o pessoal, né, cuidando dela. De repente chegou a notícia: não, houve um equívoco, ele não morreu, não. E ela, pum, cai morta. O bom foi o diagnóstico médico. Morreu de alegria. Complicação fica no nosso coração, né? Vamos lá. Mas olha aqui, eu queria entrar ainda, cuidar de você, Deus, cuidar da sua alma. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios, 1 Timóteo 4:8, né? O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Eu quero pensar um pouquinho com vocês na palavra piedade, que aparece muitas vezes na Bíblia. O que é o homem pio? Ele é o contrário do impio, né? Do ímpio. O ímpio é não pio. O que o pio faz? Pia, né? Piedade é isso. É gente que se curva. O ímpio não se curva. O ímpio não reconhece Deus. O apóstolo Paulo fala que a piedade para tudo é proveitosa. Nós precisamos exercitar na piedade, como ele fala aqui. Exercita-te pessoalmente na piedade. Olha, aparece duas vezes a palavra piedade aqui no versículo 7 e no versículo 8. Exercita-te na piedade, porque me parece que piedade não é algo tão automático na nossa existência como não é o exercício físico. Nós precisamos ser mais intencionais nesse negócio aqui. Exercita-te nisso. Nós precisamos cuidar da nossa alma, da nossa devoção. Em 1983, eu fui a um congresso da Vinde, em Serra Negra. Havia um homem muito celebrado, e vocês conhecem esse cara, que estava falando aqui no Brasil. Ele teve poucas vezes no Brasil. Ele era capelão da Rainha da Inglaterra. E um dos homens que tem os escritos mais interessantes ainda hoje, teologia contemporânea. O nome dele é John Stott. John Stott estava presente nesse negócio, né? E abriram um parlamento dizendo assim: olha, quem quiser conversar com o John Stott, ele vai estar tal hora, em tal lugar, no auditório lá, e vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. E uma pessoa levantou e fez uma pergunta. Eu disse: essa pergunta é interessante. Perguntou: Dr. John Stott, qual é o segredo da sua espiritualidade? Aí eu preparei, né, aquele negócio assim, dar uma arrumada. Essa eu quero ouvir, essa aqui eu quero ouvir, dar uma ajeitada na roupa, né, puxo. E ele falou 4 coisas frustrantes. Eu falei: rapaz, o cara com a cabeça dessa, me dá uma resposta tão simples dessa, misericórdia. Que respostinha fraca. E desde quando eu ouvi essas respostinhas fracas, eu estou cada vez mais admirado com a resposta dele. Sabe qual foi? Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu oro todos os dias. Amém. Eu nunca me ausento dos cultos da minha igreja, quando eu estou na cidade. E nunca fico fora da Eucaristia, da Santa Ceia. Perfeito. Não é isso aí. Gente, a espiritualidade cristã é simples, mas precisa ser praticada. A espiritualidade cristã é simples. Se você não está lendo a Bíblia devocionalmente, para ouvir o que Deus tem a dizer para você, alguma coisa complicada vai acontecer na sua alma. Pare para ouvir o Senhor. Obrigado, pastor Daniel, pela testemunho seu aqui do silêncio. Porque esse negócio de oração, rapaz, às vezes é tão complexo para a nossa vida. A gente precisa simplesmente estar diante de Deus. Nós precisamos parar a nossa vida. Nós precisamos parar. Isso aqui faz parte do seu job description.
descrição do seu trabalho, que você precisa fazer como pastor. Que eu não quero transformar isso aqui numa coisa da lei, eu quero transformar isso aqui numa coisa da nossa alma. Nós precisamos disso, tá? Então, meus queridos irmãos, cuide do seu coração, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide das suas emoções e cuide da sua fé, da sua espiritualidade, da caminhada sua com Jesus. Agora vamos entrar no outro texto aqui agora, na outra dimensão. Cuide de ti mesmo e da doutrina. Olha aqui, são duas asas. Você não pode, há muitas pessoas que estão cuidando muito de si mesmo. Aliás, nós estamos numa geração da saúde, né? Fisiculturista. Mas nós temos que cuidar da doutrina. E há muitos que estão cuidando só da doutrina. Não estão cuidando da saúde. Não estão cuidando de si mesmo. Como se a doutrina bíblica fosse alguma coisa teórica, e você tem que proteger com zelo a doutrina teológica, mas você não precisa preocupar-se com o seu próprio coração, sua alma. Preste atenção. Os homens que deram mais trabalho para Jesus no Novo Testamento, quem eram? Os fariseus. Você acha que os fariseus tinham doutrina ruim? Eles eram zelosos da lei, só que aí começaram, óbvio que eles tinham doutrina ruim, eles inverteram a lei, perverteram a lei, mas eles eram cumpridores da lei. Eles acreditavam que estavam cuidando da doutrina, mas não estavam cuidando da alma. Então, nós precisamos equilibrar a balança aqui. É um avião, uma asa direita e uma asa esquerda. E essas duas coisas têm que andar juntas. Vamos cuidar da doutrina. O apóstolo Judas, quando escreve o livro de Judas, escreveu pequenininho, logo antes do Apocalipse, ele começa a falar de algumas coisas interessantes, né? Esse livro aqui é um livro extremamente forte. Alguém já escreveu um comentário desse livro aqui, que é chamado Síndrome de Lúcifer, né? Lamentavelmente, ele mesmo, o autor desse livro, desse comentário, que foi um dos melhores livros dele, não cuidou dele mesmo, né? Doutrinariamente, mas olha o que o apóstolo Judas escreve. Amados, capítulo 1, versículo 13. Quando empregava toda a diligência em escrever-nos acerca da nossa comum salvação, foi que senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue ao Senhor. Ele está dizendo que nós precisamos batalhar diligentemente pela fé que nos foi entregue. E aqui a fé é um conjunto de doutrinas. Quando eu estava escrevendo, ele disse, eu queria que vocês batalhassem pela fé que foi entregue a vocês. A fé foi entregue a nós. Nós precisamos lutar por essa fé que foi entregue aos santos, que nos foi delegada, que nós ouvimos, aprendemos e crescemos nela. Precisamos batalhar pela fé. A minha igreja é uma igreja que tem crescido muito, estão chegando muita gente de todos os lugares. Mas eu lembro de uma irmãzinha que chegou para mim e disse, pastor, eu não gosto de doutrina. Eu disse, você sabe que na Bíblia Deus fala de sã doutrina, fala de boa doutrina e fala de doutrina pura. Se tem doutrina pura, tem doutrina impura. Se tem doutrina boa, tem doutrina ruim. Se tem doutrina sã, tem doutrina doente. Tem muita doença teológica, meus queridos irmãos, nos nossos arraiais. Muita doutrina doente, que está adoecendo os pastores, está adoecendo a igreja, está infernizando a alma das pessoas. Cuida da doutrina, meu irmão. Vai lá nas Escrituras Sagradas, na boa doutrina, na sã doutrina. Foi isso que a reforma protestante lutou tanto, para fazer a defesa da fé cristã, apologética do cristianismo. Nós estamos hoje vivendo em dias que os nossos púlpitos estão sendo marcados por teologia doentia, teologia da prosperidade. Nossos púlpitos estão cheios, igrejas pentecostais históricas e não históricas. Só quero falar desse assunto, tem alguns pastores de igrejas batistas, regulares e da convenção batista e presbiteriana também acham que esse negócio é bom.
E estão começando a pregar esse negócio, achando interessante. Não entra nessa, essa doutrina que vai adoecer, vai te neurotizar, vai te enlouquecer, porque a má doutrina é um remédio ruim. Você toma esse negócio, envenena a tua alma, as tuas veias, teu pensamento, vai arrebentar com você. A teologia da autoajuda. Nós não precisamos de teologia de autoajuda, nós precisamos de teologia de ajuda do alto. Nós precisamos é dos céus, sabe? Autoajuda, né? Está matando as pessoas. E as igrejas, púlpitos, a quantidade de pessoas que estão chegando na minha igreja hoje. E eu pergunto, por que vocês estão vindo para cá? O que está trazendo vocês para cá? Tem dois motivos sempre comuns. Primeiro, o cuidado que vocês têm com as crianças da igreja. Nós temos um departamento infantil muito bom. Segundo, porque aqui prega a Bíblia. Nós queremos ouvir Bíblia. Então abre a Bíblia, meu irmão. Vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, e presta atenção como é fácil, distorções teológicas. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, que alguns comentaristas acreditam que foi a primeira carta escrita, é o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito, é a carta aos Gálatas. Não Mateus, como você pode pensar que seja, né, pela ordem de cronológica, não é. Gálatas. O apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia dizendo assim: admira-me que estejais passando tão rapidamente da graça que vos foi comunicada para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, senão que alguns deturpam as verdades do evangelho. Porque não tem outro evangelho, meu irmão. O evangelho fala de Cristo, do seu poder, fala da vida de Jesus, da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus. É interessante que quando Jesus começa a ensinar os discípulos, diz: é necessário que o Filho do Homem seja crucificado e ressuscite dentre os mortos. É necessário. Então isso aqui é necessário, meu irmão. Ouça a pregação de Pedro lá no Pentecostes. O que ele está falando? Está falando do Cristo crucificado e do Cristo ressurrecto. E que não há salvação em nenhum outro. Porque importa que sejamos salvos por meio do Filho de Deus. Nossa mensagem tem que chegar na cruz. Paulo já fala também, de uma forma muito clara para Timóteo, de pessoas que estavam com ensinos de demônios. Que estranho esse negócio aqui. Olha lá, 1 Timóteo 4, 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Nós estamos nos últimos tempos. Por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E o que é esses ensinos de demônios? Olha que interessante. Porque o que ele vai falar aqui, aparentemente, tem umas coisas interessantes. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Que proíbem casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, e por quanto conhecer a verdade. Pois tudo quanto Deus criou é bom, recebido com ações de graça, nada é recusado. Paulo está colocando uma tinta num grupo da igreja, que era um grupo que estava vivendo um estilo de vida ascético, de proibição de alimento. Essas coisas de proibições encantam muitas pessoas. E aí as pessoas esquecem do que está sendo dito e começam a concentrar nas regrinhas. Não proves isso, não toques isso, não comes aquilo outro. Segundo os preceitos dos homens, essas coisas, diz Paulo em Colossenses 2, com o uso se destrói. Né? Com o uso se destrói. Esse negócio aí, a ênfase nossa no Evangelho, em Jesus. Nós precisamos anunciar a Cristo. Há muita doutrina doente. Há muita doutrina impura. Há muita doutrina neurótica. Está adoecendo todo mundo. Qual é o perigo quando você tem uma doutrina ruim? Eu numerei 3 coisas aqui que eu acho que a doutrina ruim traz para nós. A primeira coisa, a doutrina ruim vai te adoecer. Gente que começa a ter uma distorção teológica e sai das escrituras sagradas e começa a ficar doente. É por isso que nós temos tanto pastor doente e tantas igrejas doentes. E a minha esposa fala: eu entendo pastores doentes, louco aí, né? Eu entendo. Essas caras com maluquices aí, tal, bizarrices, eu entendo. O que eu não consigo entender é que tem tanta gente, seguindo gente tão doida quanto esses caras são. Né?
Mas eu já aprendi o seguinte: você não vai atrair na sua igreja as pessoas que você quer. Você vai atrair na igreja as pessoas que se identificam com você, se parecem com você. Então, a gente doente que precisa de pastor doente. Um rapaz largou a minha igreja, era o único baterista que eu tinha lá em Boston. Largou a igreja. Foi embora, levou um grupinho para um pastor que tinha um péssimo testemunho na cidade. Mas ele tinha umas revelações, umas manifestações, assim, um negócio maravilhoso, não sei o quê. A igreja foi bem até que ele deu a cantada na afilhada dele. A igreja levou a afilhada para a cama e a coisa ficou meio complicada. Bem, esse cara foi embora da igreja, 4 anos depois ele me procurou. Eu confesso, eu não estava nem um pouco a fim de ouvir esse cara. Né? E é interessante porque eu gostava muito dele. Ele era o único baterista da igreja também. Nós precisávamos tanto dele. E agora, depois de tanto tempo, ele queria conversar comigo. O que será? E ele tinha umas coisas de revelação, um negócio complicado na alma. Canseira. Sabe? A pessoa que se assim, cansa só de olhar, né? Aí, falei, então tá, marcamos finalmente um dia lá e vamos conversar com o rapaz. Eu cheguei, pastor, eu queria te pedir perdão, porque quando eu saí, eu te ofendi muito por ter saído da igreja. Eu falei, não, Ronaldo, você não me ofendeu, eu quero te dizer, deixar claro. Eu foi muito triste você sair. Me ofender, não. Eu fiquei triste porque você era meu amigo. Nós estávamos ligados no discipulado. E quando você saiu, eu não consegui entender, você parecia com um cara doido. Eu falei para você que ele era doido. Você foi atrás dele. Pastorzão, o senhor tem razão. Mas, pastor, eu apanhei nessa igreja. Eu apanhei, pastor, mas eu precisava apanhar. Aí eu falei, cara, o cara tem vocação para ser masoquista e eu não tinha para ser sádico, não ia dar certo nunca. Tem ovelha que quer pastor sádico. Porque são masoquistas, elas gostam do sofrimento. Então, igreja doente atrai gente doente. Igreja sadia atrai gente sadia. Então a doutrina ruim vai adoecer. Olha o legalismo que faz com a igreja. Paulo gasta bom tempo falando contra o legalismo, principalmente na carta aos Gálatas e Colossenses. E é interessante que quando o apóstolo Paulo vai falando dessa questão do legalismo, como o legalismo vai pervertendo o evangelho, ele chega num determinado momento e faz uma pergunta muito curiosa. Eu não sei se vocês já pararam para refletir nessa pergunta que ele faz em Gálatas 4,15. Ele diz assim: o que é feito depois da vossa exultação? Ele está olhando para aqueles irmãos que desviaram e foram com a linha legalista, judaizante. Ele diz: gente, o que aconteceu com a alegria de vocês? Vocês escolhiam bem. Quem vos persuadiu aí atrás dessas coisas? Vocês estavam tão bem. Cadê a alegria de vocês, a exultação de vocês? Igreja doente tem um poder tremendo de adoecer, tirar a alegria sua. Teologia ruim rebenta com você. Olha a questão do sábado, o que estava acontecendo. Teologia ruim. Eles inverteram a coisa de Deus. E Jesus agora está tentando desconstruir essa loucura. Jesus um dia vai numa sinagoga, em Marcos capítulo 3, e quando chega ali, há um homem com a mão ressequida. Jesus olha para ele e ele diz: é lícito curar no sábado? Vem cá. E todo mundo se olhando para ele. Vem para o meio. Jesus ora, a mão do rapaz se recupera. Aquilo deveria ter sido um culto pentecostal alegre, né? Que negócio feliz, glória a Deus, que milagre, manifestação, aquele culto que enche o coração sempre de alegria, né? A Bíblia diz que Jesus olhou para aqueles homens, vendo a dureza do coração, indignado e condoído. Jesus teve 2 reações: indignado e condoído, porque os caras estão no culto, estão dentro do culto. Mas ali eles já estavam planejando como iriam matar Jesus, e o texto diz isso. Olha o que pode acontecer. Você pode ir para um culto e Deus está olhando para você, dizendo, indignado com você, e ao mesmo tempo condoído, sentindo compaixão de você, pelo seu coração tão duro e bobo. Olha o que a doutrina ruim vai fazendo na gente. Olha o filho pródigo. O filho pródigo tinha uma concepção de Deus errada.
Quando o pai restaura o filho quebrado, aquele cara enlouquece. E ele vai buscar, ele é o típico justo amargurado. Já ouviram falar disso? Justo amargurado. Gente que é justa, mas é amargurada. É crente fiel, mas é triste, ruim de convivência, péssimo de relacionamento. Aí ele chama o pai. Quem é o pai? É Deus. Ó Deus, nós precisamos ter uma conversa aqui. Quanto tempo estou trabalhando aqui? Eu nunca tive um churrasco. Quantos tempos estou aqui? O senhor nunca fez uma festa. Pai, olha, filho, que meu é teu. O problema seu foi sua percepção de mim, de quem eu sou, da minha bondade, da minha graça. Você nunca matou um cabrito, sabe por quê? Porque você não gosta de festa. Você não gosta de macarronada. Você não gosta de ter gente na sua casa. Você não gosta de música. Você é mal-humoradão, filho, né? E é interessante, porque o filho que foi o moralista, o licencioso moral, que vai embora, que é um menino descabeçado, a Bíblia fala da restauração dele, mas a Bíblia não fala da restauração do justo amargurado, não. Fala apenas que o pai tenta explicar para ele. Esse meu filho estava morto, ele viveu, estava perdido, ele foi achado. Nós tínhamos que fazer uma festa. O pai gosta de festa, a gente não gosta, mas o pai gosta. E aí, meus queridos irmãos, eu vou lá para minhas memórias de infância. Povo crente na roça. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Vocês não lembram dessa música, não? Quantos conheciam essa música aqui? Oh, rapaz, tem um monte de jurássico aqui comigo, né? Glória a Deus. Canta, meu povo, alegra, meu povo, a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Mas tem que começar aqui, meus queridos. Tem que começar aqui. Tira essa cara de justo amargurado, de gente enfesada. Presta atenção nessa expressão. O que o enfesado significa? Já para pensar semanticamente nessa palavra? O emburrado, o que tem dentro? Burro dentro dele, o emburrado. E o enfesado tem o que dentro dele? Não fala não, tá? Já pensa. Tem pastorzão enfesado, velho. E era enfesado, é um negócio assim, interessante, porque enfesado é um quadro clínico médico antigo. A pessoa não conseguia, né? E aí ficava enfesado, ficava doente. Meu querido, você está precisando do lactopurga, o negócio está feio, né? Mas vamos lá, meus queridos irmãos. Olha o que essa doutrina ruim vai fazer na gente. Ela vai adoecer a gente. Uma percepção errada de Deus, uma percepção errada da graça de Deus, uma percepção errada das escrituras sagradas. Vai adoecendo, vai neurotizando, vai enlouquecendo. Em nome de Deus, tem um monte de gente nos hospitais psiquiátricos hoje. Igrejas neopentecostais estão enchendo, dando lucro a psiquiatra. Em nome de Deus. Nós precisamos de saúde. A doutrina boa faz isso. A graça nos restaura. A graça edifica. A alegria do Espírito Santo. A comunhão dos irmãos. Comer bem. Né? Já que ele não pode beber, vamos comer bem, né? Tá bom? Vamos lá. Segunda coisa. Uma doutrina ruim não apenas adoece, mas ela traz foco errado na missão. O que acontece? A forma como você interpreta a doutrina vai determinar a sua missão. Porque a hermenêutica precede a praxis. O que você crê determina como você vai fazer. O apóstolo Paulo vai dizer aos judaizantes de Gálatas, que perderam a vida, capítulo 5, versículo 4, fala: de Cristo vos desligastes, vós os que procurais justificar-vos pela lei. Vocês desligaram de Cristo. Vocês se separaram do Evangelho. Vocês perderam. Ora, a partir de então, o que acontece? Nós perdemos o foco da missão. E é interessante. Quais foram os dois concílios do livro de Atos? Teve dois concílios lá.
2 convenções batistas. O batista gosta disso aí, né? Se fosse presbiteriano, dizer, 2 reuniões de presbitério, né? Uma quebrou o pau, né? Como as reuniões de presbitério gostam de acontecer, né? 2 convenções batistas também eu sei, né? Vamos lá, não podia deixar a piada ficar para fora, né? Vamos lá. Mas qual foi a primeira crise que teve em Atos? Atos capítulo 11, o problema é a teologia ruim, que os levou a acreditar que os gentios não podiam entrar no pacto. E a coisa tão complicada que Deus tem que se revelar a Pedro e dar uma visão. Deus não deu a visão a Pedro porque Pedro era espiritual. Deus deu a visão a Pedro porque Pedro era cabeça dura. Mata e come. Eu sou judeu, para que conversa é essa? Mata e coma, não considere expulso o que eu já purifiquei. 3 homens batem na porta, vindo da parte de Cornélio. Detalhe, se você ler bem o livro de Atos, no capítulo 11, você vai perceber, aqui nesse texto, meu querido irmão, uma coisa interessante, que quando ele vai para a reunião da convenção batista, né, ou do presbitério, da igreja presbiteriana, né, ele leva no capítulo 11, versículo 12, ele diz assim: então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, porque talvez hesitante, foram comigo também estes, o que diz aí? Atos 11, 12? 6 irmãos. Por que ele levou 6 irmãos? Por que ele trouxe os 6 irmãos na reunião do presbitério? Vocês entendem por quê? Porque ele sabia que o pau ia quebrar na cabeça dele. Como assim você vai comer com gentio, pregar o evangelho a gentio? Olha o que acontece da hermenêutica ruim, a doutrina ruim. Atos capítulo 15 é a mesma coisa, outra convenção batista. Acontece lá, segunda vez, a segunda assembleia. Agora a segunda assembleia para discutir o quê? Se as pessoas precisam circuncidar ou não. Aí vão reunir agora para discutir. Aí Tiago, né? A Igreja Católica fala que Pedro foi o primeiro Papa, né? Um amigo meu disse que o primeiro Papa foi Gaio, né? Que seria o primeiro papagaio da história, né? Mas quem modera a reunião ali foi um batistão do peito amarelo chamado Tiago. Tiago diz: irmãos, como é que vamos conseguir atar esses pesos pesados no coração das pessoas? Que é uma coisa que nem nós demos conta de cumprir, né? E aí eles ordenaram que as pessoas não precisavam circuncidar. A decisão precisava redefinir o quê? Fazer a hermenêutica correta e aí redefinir missão. Por quê? O jeito que você interpreta a Bíblia vai determinar a forma como você vai agir na missão. Vamos lá, porque o tempo nosso já acabou. Vamos lá. Terceira coisa que a doutrina ruim faz: ela deixa de dar glória a Deus. Óbvio. Vocês examinam as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. Faz bem. Porque são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Vocês estão ouvindo, mas vocês não fazem o que eu estou querendo. Nós deixamos de dar glória a Deus quando nós perdemos a doutrina boa. Temos que cuidar da doutrina para dar glória a Deus. É isso que acontece. E é interessante, porque quando você lê aqui em 1 Timóteo, o texto que nós lemos no início, nós vamos perceber, meus queridos irmãos, que acontece uma coisa interessante. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres. Por quê? Por que nós precisamos fazer isso? Porque fazendo isso, salvarás a ti mesmo. E aqui não está falando de salvação eterna, não? Eu acredito que não. Não está falando aqui de que você vai ser salvo porque se pratica alguma coisa. Não. O que está falando é o seguinte: vai salvar você de você mesmo, das suas tolices, dos seus falsos pressupostos, da sua interpretação errada da Bíblia, que está matando você, da forma como você enxerga a culpa aos olhos de Deus, do Deus que você percebe nas Escrituras Sagradas, da graça de Deus que nunca chega ao seu coração. Vai salvar você mesmo, é salvação para você. Paulo fala: eu não prego sem alvo, para que eu mesmo não seja desqualificado. Olha que loucura, que fracasso é esse, de chegar no final, ser desqualificado. Tome cuidado de ti mesmo, da doutrina. Por quê? Fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos demais.
Nosso alvo é dar glória a Deus. E aí eu concluo com outro texto aqui da Bíblia, 1 Timóteo 4,6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Bom ministro de Cristo. Você vai ser um bom ministro de Cristo. Você vai ser um bom ministro de Cristo. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem certeza. Isso vai te alimentar. Expondo essas coisas, você será bom ministro. Vai alimentar você. Vai trazer alegria ao seu coração. Vai trazer regozijo à sua alma. Você vai chegar lá no final da sua vida, olhar para o passado e dizer, valeu a pena ter vivido. Foi bom estar no ministério. Não para que as pessoas vejam, mas uma autoanálise e dizer, glória a Deus. Que coisa bonita. Como o ministério foi abençoado para a minha vida. Como ser missionário foi bom para a minha vida. Porque chega de pastores e missionários chegando no final da vida, mal-humorados. E que leva essa doençada tudo para a igreja e adoece as igrejas de Cristo ao redor do nosso país e do mundo. Que Deus tenha compaixão de nós. Amém. Deus, cuide de ti mesmo, da doutrina. Amém. Fazendo isso, serás bom ministro de Cristo. Vamos orar? Pai, aplica a palavra que ouvimos ao nosso coração, para que a gente seja bom ministro de Cristo. Amém. Na exposição da palavra, na doutrina que o Senhor nos tem dado e no estilo de vida que a gente tem adotado. Obrigado por esse tempo tão precioso que nós passamos juntos aqui. Que a graça e a bondade do Senhor estejam conosco. Amém, Senhor.